Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. É mais um tempo de pensar em Cristo Jesus, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus e entregar o amor de Cristo. Vamos começar lendo a devocional para hoje, Passeio na Vinha, para dia 16 de setembro. Jesus, amar e arriscar. Ou amar é arriscar. Começa com o versículo de Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tudo que Jesus disse e fez enquanto viveu entre nós incluiu arriscar. Jesus não recebeu permissão divina de evitar o risco que existe quando amamos no mundo caído como este. Jesus, como um ser humano, tinha que fazer escolhas reais que incluíram riscos enormes para ele e para a humanidade. As tentações de Jesus, enquanto nos amou, foram reais e arriscadas. Amar no mundo como este é sempre arriscar. Eu sempre gostei de ver os meus filhos competindo nos esportes. Nem todos eles gostavam de competir, mas eu gostei de vê-los em ação. Eu sempre lhes disse, se você vai competir, você tem que correr o risco de errar, e errar feio. Se jogar é arriscar mesmo, então arrisque errar de uma forma forte, dando tudo de si, tentando ganhar. Nos esportes, jogar é arriscar. No amor, é assim também. Tudo que Jesus fez foi feito arriscando a possibilidade de o seu amor ser provado fraco ou falso. Jesus enfrentou esse risco como um simples ser humano e não como um ser divino que não corre riscos. Jesus entrou na batalha para o futuro da humanidade como um homem no qual o Pai habitava. Jesus correu o risco de cometer erros humanos com implicações trágicas se ele parasse de cooperar com seu Pai. Jesus teria que vencer todos os riscos e todos os desafios para poder dizer no fim, quem me vê, vê o Pai. Arrisque amar. O amor do Pai será visto aqui neste mundo através de você. Eu queria comunicar com todo o meu coração hoje um fato muito importante sobre nosso Salvador Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Cremos nisso e afirmamos isso também. Mas é muito importante lembrar que ele é chamado também Filho do Homem. E também ele é chamado o último Adão. Então, quando a gente vê Jesus andando aqui no mundo, a gente sabe que ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas também temos que compreender que ele tinha que enfrentar esse mundo não como um super-herói, mas como um homem que não peca. Há uma diferença enorme entre a ideia que nós temos de super-herói e a pessoa de Jesus. Jesus não usou poderes sobrenaturais para enfrentar a dor de ser um ser humano aqui neste mundo. Ele tinha que enfrentar tudo que a gente enfrenta e sentir o que a gente está sentindo. Deixa eu ler a história da tentação de Jesus, mas primeiro eu quero que você veja Jesus sendo batizado em Mateus capítulo 3, começando no versículo 16. Depois, em capítulo 4, vem a tentação de Jesus. Olha o contraste de Deus afirmar seu filho e o amor que ele tem para seu filho, e depois o que acontece com Jesus, o Filho do Homem, durante a tentação. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso é o Pai afirmando o seu filho.
capítulo 4 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aqui não é uma história de um super-herói. Aqui é uma história da humanidade. Esse é o último Adão, fazendo o que primeiro Adão não conseguiu fazer. Mas ele não usou poderes como se fosse um super-herói. Ele sentiu fome. Ele estava isolado. Ele foi tentado como a gente também está sendo tentado. Deixa eu ler um outro trecho em Hebreus capítulo 4 que explica por que Jesus tinha que vir dessa forma. Em capítulo 4, versículo 14 de Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, olha que lindo, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É incrivelmente importante a gente compreender que qualquer ser humano neste mundo que resolve viver a vontade de Deus e amar neste mundo como Jesus amou, também será tentado, também vai sofrer e arriscar. É incrivelmente importante para a formação espiritual a gente não ficar chocado que quando a gente ama, a gente pode receber uma reação contra a gente. Mas a reação não é realmente contra a gente, a reação é contra Jesus e contra o Pai. E de uma certa forma, nós temos a honra de sofrer o que Jesus sofreu, não como ele sofreu na sua perfeição e nunca tendo pecado, mas sofrer o ódio que foi colocado contra ele quando ele estava simplesmente tentando amar pessoas. Eu quero contar uma história bem rapidinho sobre uma experiência que eu passei com um missionário chamado Chuck Don. Isso foi mais de 25 anos atrás. Que me mostrou como é que uma pessoa pode vencer a dor e como alguma pessoa pode amar e ainda assim sofrer de uma forma que vence o mundo. O Chuck Don tinha mais ou menos 43 anos quando ele faleceu. Mas a história antes dele falecer, o que chama muito a minha atenção e tem sido uma bênção na minha vida. O Chuck era missionário na Coreia do Sul, junto com sua esposa Kathy e seus 3 filhos, todos meninos. E eles fizeram um trabalho na Coreia do Sul sensacional.
muito bonito. Nos anos 70, 80, estavam lá na Coreia do Sul. E o hábito dos missionários naquela época, do movimento batista, era ficar 4 anos no campo missionário, depois voltar para os Estados Unidos, ficar 1 ano de descanso e também para falar nas igrejas e levantar sustento para voltar para mais 4 anos no campo missionário. A igreja onde eu era pastor, no sul de Flórida, tinha uma casa muito bonita, com mobília, tudo pronto para usos exclusivos de missionários. E o Chuck ligou para mim pedindo o uso daquela casa para 1 ano. E foi uma alegria eu poder falar, sim, a casa está disponível, vocês podem ficar lá 1 ano inteiro sem pagar nada, a igreja vai cuidar de tudo e você vai ficar pertinho da gente aqui, vai ser muito legal, porque ele era amigo meu de longa data. Quando ele chegou, ele estava tudo alegre, muito bem, mas um dia ele ligou para mim e ele disse, Carlos, ore por mim, eu não consigo segurar na minha mão direita a caneta, não consigo escrever, eu tenho dor de cabeça, então vou ao médico e vou passar por uns exames. E ele foi. Acharam um tumor no cérebro dele, então tinha que fazer uma biópsia para ver se era câncer. E ele era uma pessoa super respeitada, e uma pessoa muito amada, ele, a esposa e os filhos. Então, vários pastores chegaram dos Estados Unidos inteiro para ungí-lo com óleo e orar sobre ele antes desse procedimento de ver se era câncer, fazer a biópsia. Oramos por ele, ungimos ele com óleo, ele foi, fez a biópsia e apareceu o resultado como sendo câncer. Aí tinha que marcar a hora da cirurgia. A cirurgia era uma coisa muito perigosa. Mas na hora de fazer exames para preparar para a cirurgia, os médicos descobriram que o tumor sumiu. E a igreja explodiu de alegria, os pastores chorando, e todo mundo sabendo que ele recebeu a cura divina para ele poder continuar amando sua esposa, amando seus filhos e voltando para o campo missionário para amar. Ele voltou para o campo, a gente celebrando, ele ficou mais 2 anos. Depois de uns 2 anos, ele ligou para mim na minha casa, ele estava na Coreia do Sul, ele disse, Carlos, eu poderia usar de novo a casa? Eu disse, sim, está livre, pode usar. Então ele voltou e voltaram os sintomas do tumor. Fizeram exames, constataram que o tumor cresceu de novo naquele mesmo lugar e ele começou a perder energia, ele fez a cirurgia e deixou ele muito limitado numa cadeira de rodas. E a igreja orando e orando e orando, eu orando, todo mundo orando por ele. Aí um dia ele me chamou e disse, Carlos, Deus me revelou que ele não vai me curar mais. Eu vou morrer. E eu falei, Chuck, não fala assim, não, Deus ainda pode curar você. Ele disse, não, Carlos, não tenta me convencer. Deus me falou que meu tempo aqui está terminando. Eu não queria aceitar isso, mas ele insistiu. Ele disse para mim, Carlos, eu quero que você faça meu culto fúnebre. Eu falei, eu não quero falar disso, Chuck. Não, é importante, você tem que fazer meu... Eu falei, tudo bem, eu posso ser a pessoa que faz o seu culto fúnebre se você chegar a morrer. Aí ele disse, mas também eu tenho outra coisa, eu tenho um esboço aqui, eu quero que você pregue o que está escrito aqui. E ele me deu o esboço para o culto fúnebre dele. Umas semanas depois ele faleceu. A gente fez os planos para o culto fúnebre e eu preguei 3 pontos que ele me deu. Ele disse assim, Carlos, a primeira coisa que Deus e ele escrevendo isso, ele disse, Carlos, a primeira coisa que Deus me ensinou que a dor, ela purifica a mente do cristão. E ele tinha explicado para mim esse ponto. Ele disse, Carlos, quando você tem muita dor, você não tem energia para lidar com coisas que não prestam. Você só pode lidar com a realidade. Quando você tem uma dor como ele estava sofrendo, ele disse, seus pensamentos têm que ficar bem focados. Nada de brincadeira, você tem que focar. Então ele disse, a dor é para a purificação da mente. Depois ele disse, a cura produz humildade. Ele disse, Carlos, quando Deus me escolheu para curar,
Quando eu recebi aquela cura, eu pensei, poxa, tem tantas outras pessoas que têm câncer. E ele tinha conhecido um monte de gente também batalhando câncer enquanto ele estava sendo tratado. Ele disse, por que Deus me escolheu? Eu não mereço uma cura porque eu sou melhor de qualquer outra pessoa. Por que ele me curou? Ele disse, Carlos, a cura não é para a pessoa ficar orgulhosa, é para a pessoa ficar mais humilde e cheio de gratidão. E depois ele fala, terceiro ponto, o tempo é o tesouro. Ele diz, Carlos, a única coisa que me deixa triste é que eu não ver meus filhos casando, eu não vou conhecer os meus netos, eu não tenho mais tempo aqui para amar aqui neste mundo. Então, queridos, o Chuck Don era filho de um homem. Ele era um homem com suas falhas e dificuldades. Mas quem inspirou Chuck era Jesus. Porque Jesus passou também pela dor deste mundo. E não usou poderes que vêm do céu para evitar a dor aqui. Não, ele sofreu. Ele arriscou junto com a gente. Ele sofreu junto com a gente. Então a lição para mim é assim, e espero que possa ajudar você. Amar neste mundo é correr o risco de receber uma reação contra você, mas na realidade não é contra você, é contra Jesus e contra o Pai, é contra o Espírito Santo. Se Deus escolher a gente para passar por um sofrimento, podemos passar sim, se a gente lembrar que Jesus sentiu o que a gente está sentindo. E ele venceu esse mundo e ele vive em nós para nos ajudar a vencer. Jesus, amar e arriscar. Jesus, eu vou amar, eu vou arriscar, porque quando eu amo, eu estou sentindo que eu estou vivo mesmo neste mundo, como você viveu aqui neste mundo para amar a gente e amar as pessoas. E eu também quero viver aqui como alguém que entrega o seu amor. Que Deus te abençoe, pense nessas coisas, vale a pena pensar em Jesus e como ele foi uma pessoa que amou e enfrentou tudo que a gente enfrenta. Deus te abençoe.